Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live em que falarei hoje sobre a Batalha de Verdun, uma das mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial e muito específica porque teve componentes fora do comum e uma batalha muito difícil que se travou entre 21 de fevereiro e 18 de dezembro de 1916. Portanto, esta batalha travou-se em Verdun-sur-Meuse, na cidade ou cidadela de Verdun, junto às margens do rio Mosa, no nordeste da França. Nela morreram 714.000 homens, 378.000 franceses e 336.000 alemães. Portanto, foi uma das mais longas e mais devastadoras em terrenos portanto, da Primeira Guerra Mundial e da história militar. Não terá sido a maior batalha de todos os tempos, porque atribui-se que terá sido a de Moscovo, que se realizou em 1941, mas na Primeira Guerra Mundial terá sido a pior de todas. Foi uma batalha multifacetada e todos os anos, até hoje, se levanta o véu da inquietude quanto a factos ocorridos, porque ambos os países acharam que tinham a vitória, ou tinham ficado vitoriosos, apesar de que a vitória depois tendeu para o lado francês, mas foi uma campanha muito dura em que os alemães durante muito tempo estiveram à frente e, portanto, parecia ganhar a batalha. Rostos relevantes na campanha de Verdun foram o comandante em chefe do exército alemão Erich von Falkenhayn e o general francês Henri-Philippe Pétain. Portanto, este foi um trágico acontecimento e portanto, estes dois chefes tentaram dinamizar ao máximo para o seu lado e vencer, portanto, pelo lado do país a que pertenciam. Portanto, para Pétain terá sido o mentor e o efetivo responsável pela resiliência francesa na campanha e o Falkenhayn terá ido para o teatro ideal do grande equívoco, digamos assim. Segundo palavras do nosso general Frederico Rovisco Duarte. Pode afirmar-se que esta batalha, como já referi, para além de trágica e selvagem, foi, no contexto da Primeira Guerra Mundial, uma das mais sanguinolentas, como também já falei, em que os alemães dispararam 2 milhões de bombas nas primeiras horas de um bombardeamento inicial e dezenas de milhões foram lançadas durante o decurso do conflito. Foi também a batalha mais longa, tendo durado 300 dias, numa estimativa de um total de 800.000 soldados, isto arredondado depois dos números que referi anteriormente, em que uns morreram e outros ficaram feridos ou desaparecidos. No fim da efusão de sangue, a França emergiu como vencedora, contudo nenhum dos dois lados da contenda tinha muito para mostrar no âmbito dos ganhos militares. Lutaram durante aproximadamente 10 meses para apenas assegurarem uma faixa de terreno ganho de cerca de 5 milhas para ambas as partes. A dificuldade, portanto, reside logo à partida e quando cumpre perguntar e vir a saber de que forma específica anualmente os líderes e o povo das duas nações, Alemanha e França, à época contendoras, ao evocarem essa efeméride, continuarão a tirar inexoravelmente as suas próprias conclusões
intuindo bem no fundo de suas mentes e dos sentimentos mais profundos de seus líderes e de seus cidadãos, a quem afinal deveria ter pertencido a vitória, por justiça própria, se afinal as baixas entre ambas as nações foram semelhantes e as parcelas do terreno conquistado a um e ao outro lado de cada um dos contendores foram de igual modo diminutas e congêneres. Verdun não pode ser pensada em termos convencionais de vitória ou derrota. Segundo a minha expectativa, tal seria não compreender a natureza de uma guerra atricional, porque foi de uma guerra atricional de que se tratou, onde as batalhas apenas podem ser pensadas em perdas e ganhos. Quanto aos alemães, foram continuando a sua luta dentro do território francês até 11 de novembro de 2018, pelo que nesses termos a vitória dos franceses só se dá com o armistício. Portanto, passaria a descrever minimamente o que aconteceu durante esta batalha e falando do local em que ela se desenrolou. E, portanto, durante 10 meses a Batalha de Verdun mudou por completo a vida de uma pequena localidade francesa que se viu transformada num campo de morte, e ali pereceram centenas de milhares de soldados, tendo os resultados práticos sido pouco mais do que inconclusivos, motivo porque este confronto se tornou num símbolo da Primeira Guerra Mundial tão inútil como trágica. Ora, Verdun, em tempos muito recuados, era uma cidadela que, em francês, dava pelo nome, portanto, de Verdunum, denominação de uma aldeia celta, anterior à ocupação romana da região. Verdun carrega uma imensa importância histórica, tanto para os alemães como para os franceses, porque se entende que ambos os países nasceram do tratado aí assinado em 843 pelos 3 netos de Carlos Magno. Os seus descendentes, Carlos o Calvo, Lutário e Luís o Germânico, acordaram dividir a herança terrestre herdada e fixaram fronteiras para os territórios onde passariam a reinar. Os franceses ficaram na margem esquerda do rio Reno e os alemães ocuparam a faixa direita. Foi então que, sob o ponto de vista cultural e étnico, os povos latinos e germanos foram separados para sempre. Com a derrota francesa de 1870, quando os prussianos capturaram Napoleão III em Sedan, a cidadela começou a ser fortificada. As defesas de Verdun seriam ainda mais reforçadas a partir de 1875, como resultado da cedência da Alsácia e da Lorena ao Império Alemão em 1871. Para o efeito foi construída uma linha externa formada por 21 fortes, uma interna composta por 20 fortins e ainda mais 40 casamatas e várias colinas fortificadas. E, portanto, regressemos a Verdun, que muitos anos mais tarde começou a ser reforçada com essa rede de fortificações, tudo isto a partir da derrota francesa de setembro de 1870, como já referi, quando os prussianos capturaram Napoleão III em Sedan. Perante um quadro que as autoridades francesas consideravam de total vulnerabilidade das suas fronteiras, e depois da cedência da Alsácia-Lorena ao Império Alemão em 1871, Paris apostou forte a partir de 1875 no reforço das estruturas militares de Verdun. De acordo com as orientações militares de então, os franceses construíram 2 linhas de fortes, uma cintura externa formada por 21 fortes, entre os quais se destacam os de Daumont, Bellerupt, Autanville, Saint-Michel, Souville e Vaux, complementada por outros 20 mais pequenos, entre os quais Charny, Dermé, Bezonvaux, Froid-de-Terre,
que constituíam uma segunda linha defensiva e aos quais se juntavam dezenas de casamatas e outros tantos montes reforçados, como a colina 304 e o monte Mor-Homem, Homem Morto. Do ponto de vista militar, a frente ocidental ficou estabilizada depois de um ano de sangrentos combates entre os alemães e os franceses, estes apoiados pelo aliado inglês, iniciados com a grande ofensiva germânica em agosto de 1914. Neste contexto, e considerando que as baixas nas batalhas do Marne e de Ypres foram impressionantes, generais que operavam no terreno transformaram o conflito numa guerra estática de trincheiras em que de quando em vez se trocavam algumas posições. Foi então que os alemães tentaram inverter a rotina e dar novo curso aos acontecimentos. Mais do que dominar posições, os oficiais germânicos queriam era matar o maior número de inimigos. Só dessa forma pensavam seria possível criar o caos no exército francês, que até então resistia bem por estar protegido nas suas fortificações. Para dar corpo a esta nova estratégia, o general alemão Erich von Falkenhayn escolheu Verdun como palco ideal para montar uma armadilha que levasse os franceses ao desespero e à derrocada. Falkenhayn estava convicto de que se simulasse um pesado e arrasador ataque sobre Verdun, os franceses iriam imediatamente defender a cidade com unhas e dentes. A tese do general alemão baseava-se exatamente no simbolismo que Verdun tinha para os franceses e que pensava os levaria, por razões patrióticas, a assegurar a sua integridade. E, portanto, esta era a visão e o plano estratégico de Falkenhayn. A ser assim, para os massacrar em Verdun, Falkenhayn decidiu montar uma imponente barreira de fogo. Para além de mais de 1200 canhões que com todo o pormenor tático em que concentrou nas proximidades, o general alemão mandou que fossem enviados para a zona 13 supercanhões, os Grande Bertha, autênticos monstros que pesavam mais de 40 toneladas, com calibre de 420 mm, capazes de alcançar enormes distâncias. Ou seja, o general alemão tinha a expectativa de desmantelar os fortes franceses com meia dúzia de disparos, um pouco à semelhança do que aconteceram ano antes em Liège com os fortes dos belgas. O plano idealizado era simples. As tropas de Falkenhayn atrairiam as tropas francesas para Verdun e, sem apelo nem agravo, pensavam destruí-las com incessantes bombardeamentos de artilharia pesada. Ainda de acordo com o plano alemão, com os seus aliados esmagados pela chuva de granadas, os ingleses, em desvantagem numérica, desistiriam de lutar contra os alemães e regressariam a casa. Pela manhã de 21 de fevereiro de 1916, o dia acordou frio e chuvoso, tal como era habitual no inverno do centro da Europa. No final dessa tarde, os mais de 1200 canhões de artilharia alemã em fogo contínuo tinham varrido as trincheiras e todos os alvos possíveis e imaginários dos franceses. À chuva de inverno juntara-se a das balas. Mesmo assim, acalmada a torrente da artilharia, a infantaria saiu a terreiro, abandonando as galerias subterrâneas que cercavam pelo leste a região de Verdun. Nessa altura, milhares de soldados alemães nos seus uniformes cinzentos, empunhando espingardas com baioneta em riste, avançaram para as linhas francesas. A violência, mas sobretudo a ousadia militar alemã, apanhou as tropas francesas de surpresa. Surpresa que poderia não ter sido muito expressiva, porque tinham chegado informações ao alto comando, esfiado pelo generalíssimo Joffre, de que os alemães preparavam uma violenta ofensiva e que esta poderia acontecer, quanto menos se esperasse. No entanto, os franceses não deram crédito a essas informações e, por isso, não preparam uma estratégia defensiva e muito menos um contragolpe. Com os franceses surpresos, os alemães foram somando progressos, sobretudo nos primeiros dias
da batalha. O fator surpresa estava a funcionar em pleno. Sob o comando do general von Knobelsdorff e com a cobertura do Kronprinz, príncipe herdeiro do Império Alemão, sucediam-se os êxitos militares consubstanciados na conquista de partes importantes do território inimigo. Imparáveis, as forças alemãs juntaram às pequenas vitórias e consequente ocupação de parte do território a que foi a sua mais expressiva vitória, ou seja, a tomada do Forte Douaumont, então considerado como o mais importante pilar defensivo implantado pelos franceses na proteção a Verdun. Com este forte nas mãos, os alemães já viam a vitória final, e tanto assim pensavam que a notícia da conquista provocou comoção patriótica na Alemanha, com as igrejas a badalar os sinos. Era, diziam, a euforia de uma vitória que estaria próxima. Pelo contrário, em França, a notícia foi recebida com dor. Pairava igualmente o sentimento de que, a partir daí, nada pararia aos alemães. Sentimento que, aliás, levou o poeta Charles Lacaze a escrever Douaumont, Douaumont, ce n'est le nom d'un village, c'est le cri de détresse de la douleur immense. Ou seja, Douaumont, Douaumont não é o nome de uma aldeia, é o grito angustiado de uma dor imensa. Ora, von Falkenhayn percebera que tocaria no sentimento francês. A notícia de que Verdun estava ameaçada feriu realmente o sentimento patriótico da França. Paris não tardou em enviar os reforços possíveis para deter a qualquer preço as investidas do exército alemão. O general Philippe Pétain, que tinha comandado com reconhecido heroísmo a resistência nos primeiros tempos, deu lugar depois ao general Robert Nivelle e ao seu subalterno, o general Charles Mangin, conhecido por Debauché, o carniceiro. Milhares de soldados franceses foram imediatamente transportados pela chamada Voie Sacrée, a Via Sagrada, a única estrada que ligava Verdun ao resto do país. Nessa altura foram enviados mais de 12.000 veículos, 50.000 toneladas de alimentos e 90.000 homens por semana, o que significou que cerca de 2 milhões de franceses apareceram na frente da batalha, quase 3/4 de todo o exército. Ao mesmo tempo, toda a França considerava que, se fossem quais fossem os custos humanos, impedir a queda de Verdun era um grande desígnio nacional que tinha de sair triunfante. Estrategicamente, os alemães não atacaram as colunas francesas que abasteciam com toda esta pujança Verdun. A ideia de Falkenhayn era a de deixar os franceses circularem sem problemas até ao local, dando a ideia de que afinal não haveria grande perigo, de modo que se reunissem dentro da pequena cidade, para aí sim melhor os aniquilar. Mas nem tudo correu pelo melhor aos alemães. O tempo foi passando e a infantaria alemã começou a viver momentos difíceis. Além das dificuldades de terem de avançar sobre um terreno cheio de covas resultantes dos implacáveis bombardeamentos, a resistência francesa tornou-se heroica. A palavra de ordem dos soldados franceses era sempre a mesma. Eles não passarão. O apelo patriótico para a defesa de Verdun dava os seus resultados. Foram travados vários combates memoráveis, particularmente na colina 304 e também no monte de Le Mort-Homme, Morte do Homem, onde os soldados de ambos os exércitos se enfrentaram à baioneta numa sangrenta luta corpo a corpo. Apenas 20 dias depois do primeiro assalto alemão, onde pontificou todo o poderio da artilharia germânica, mas igualmente a capacidade de resposta francesa, as baixas chegaram ao espantoso número de 89.000 franceses e 82.000 alemães mortos, feridos ou desaparecidos. Foi então que Verdun passou a ser um gigantesco e infernal cemitério onde jaziam milhares e milhares de corpos, misturando-se franceses e alemães, numa amálgama indecifrável. Porém, os generais Philippe Pétain e Charles Nivelle tiveram cuidado de não deixar as suas tropas irem abaixo nas trincheiras e nos fortes, de tempos a tempos,
eram transferidos para outros locais, o que permitia uma nova injeção de ânimo capaz de os preparar para um regresso ainda mais decidido. A rotatividade terá permitido que cerca de 2 milhões de franceses passassem por Verdun. Apesar da feroz resistência francesa, no dia 6 de março de 1916, os militares alemães retomaram o ímpeto ofensivo, conseguindo ocupar até meados de abril mais 4 fortes: Harcourt, Melancourt, Thiaumont e Vaux. Nesta altura valia tudo em Verdun. A cidade era o exemplo do que se poderá chamar de guerra pela guerra. Os objetivos originais de fazer sangrar o exército francês até à última gota de sangue, como dissera Falkenhayn, ou von Falkenhayn, tinham ficado muito longe do planeado, se bem que com resultados infernais. À estratégia militar propriamente dita juntou-se o elemento psicológico, que encontrou a sua grande alavanca no ódio patriótico e nas antigas escaramuças entre germânicos e francos. Sem metas estratégicas definidas, a Batalha de Verdun tornou-se um conflito irracional, em que o único resultado palpável, quer de um quer do outro lado, foi a morte de milhares de soldados. No confronto onde a artilharia foi a rainha das armas, a tragédia de Verdun ficou conhecida como a que produziu o maior número de vítimas por metro quadrado do que qualquer outra batalha da história. Por alguma razão, os alemães lhe chamaram Fleischwolf, um moedor de carnes. A história conta que o horror sem tréguas sofrido pelos soldados no infernal cenário de Verdun não é passível de ser escrito. Milhares de homens foram sendo reduzidos a pó durante meses a fio. Apenas contra os fortes, o exército alemão lançou de uma única vez 110 mil granadas de gás venenoso e no total foram lançados mais de 40 milhões de engenhos explosivos. Quase como animais irracionais, os soldados passaram intermináveis horas e dias dentro de buracos e de túneis, de fossos e de cavernas, todas elas imundas, assustados pelo atordoante impacto das bombas e pelo silvo dos morteiros, que como chuva pesada não paravam de cair sobre eles. Como se tudo isso não fosse suficiente, ainda assistiam diariamente aos estragos que as metralhadoras e os lança-chamas faziam sobre os corpos mutilados dos seus camaradas. Os bombardeamentos enterravam e desenterravam os cadáveres. Os odores nauseabundos exalados por todos os lados eram de tal ordem que os soldados usavam máscaras, quer para se protegerem dos cheiros, quer dos gases. O emprego de substâncias tóxicas nas guerras tinha sido proibido na Conferência de Haia em 1899. No entanto, quando a situação das frentes de combate estabilizou, os alemães já tinham uma indústria química muito desenvolvida e por isso pensaram que este tipo de armas seria a melhor solução para acabar com a chamada Guerra das Trincheiras. E, portanto, foi assim que em abril de 1915 os alemães iniciaram a aplicação de substâncias tóxicas utilizando garrafas de cloro despejadas sobre as linhas francesas. A surpresa e o consequente pânico tomaram conta das linhas inimigas e em poucos dias conseguiram entrar 16 km nos terrenos ocupados pelos franceses. A partir dos resultados então conseguidos no campo de batalha, a indústria química alemã iniciou a produção de novos gases, aumentando o horror tóxico nas diferentes frentes. Os gases começaram a ser utilizados pela artilharia, de modo a que os soldados alemães não acabassem também por ser atingidos. Ao mesmo tempo foram estudados equipamentos que protegessem os soldados alemães, surgindo então as máscaras antigás. E, portanto, há uma literatura específica e enorme sobre Verdun. Imensos autores escreveram sobre a batalha e houve, como em todas as batalhas, resíduos de cartas, ou mesmo um grande manancial de cartas escritas por soldados, que foram depois tratados e guardados em arquivo. Desta batalha restou um grande cemitério
que é o de Douaumont, e entretanto dá-se uma mudança de estratégia, e o dia de 12 de junho de 1916, em que Erich von Falkenhayn ordenou a cessação dos ataques e determinou que as tropas alemãs mantivessem a todo custo as posições até aí conquistadas. Os alemães converteram Verdun numa batalha defensiva. Tudo isto porque, afinal, os militares anglo-franceses estavam a lançar desde 1 de julho uma enorme ofensiva na região do Somme. Esta foi igualmente uma grande e terrível batalha, que em pouco tempo se revelou um matador da mesma dimensão do de Verdun. Os ingleses perderam no primeiro dia do ataque 58.000 homens, entre mortos e feridos, totalizando 600.000 baixas, quando a batalha acabou. Acresce que os russos, aliados aos ingleses e aos franceses por insistência dos últimos, iniciaram a partir do dia 4 de julho um poderoso ataque contra os austro-húngaros na frente oriental, a ofensiva Brusilov, que até ser detida no dia 20 de setembro causou enormes estragos nos aliados dos alemães. Para aumentar ainda mais as dificuldades alemãs, o Reino da Roménia declarou guerra às potências centrais no dia 27 de agosto, obrigando que o alto comando alemão, ao tempo esfiado pelos generais Hindenburg e Ludendorff, começasse a retirar tropas da região de Verdun para tapar os buracos que se abriam em várias outras frentes da guerra. O general Falkenhayn, caído em desgraça, foi enviado para comandar a frente da Roménia. Acabada a posição de força dos alemães sobre Verdun, foi a vez dos franceses contra-atacarem. No dia 21 de outubro de 1916, o general Nivelle ordenou que suas tropas retomassem todos os fortes que haviam sido perdidos para os alemães. Um a um, com a retirada das forças do Kaiser, os franceses recuperaram o que havia para recuperar, dando a hecatombe por terminada no dia 19 de dezembro de 1916. Há quem diga que foi a 18 de dezembro, portanto isto é uma questão de dias. E, portanto, a última página de bravura naquele matador foi propiciada por um oficial alemão, o capitão Prolius, que, negando-se a evacuar o Forte de Douaumont sem oferecer luta, nele se entrincheirou com 20 voluntários até ser obrigado a render-se. Com tal gesto quixotesco, encerrou-se uma das maiores carnificinas da história. E, dando prosseguimento à política da conciliação entre os dois povos, porque ambos acham que podem ter sido ambos os vencedores da batalha, porque efetivamente não alcançaram grandes metros ou quilómetros de terreno, praticamente pouco conquistaram, e as mortes foram imensas de ambos os lados. Dando prosseguimento à política da conciliação, portanto, entre os dois povos assumidas pelos franceses e pelos alemães, depois da Segunda Guerra Mundial, o presidente da França, François Mitterrand, encontrou-se com Helmut Kohl, chanceler da República Federal Alemã, no dia 23 de setembro de 1984, frente ao ossário existente no Fort Douaumont, erguido em homenagem aos soldados mortos em Verdun para a troca de um aperto de mãos carregado de emoção. O simbolismo do gesto dos dois estadistas visava enterrar ali, exatamente naquele local em que pereceram milhares de soldados, imolados no altar da rivalidade das suas nações, qualquer possibilidade futura de franceses e alemães virem novamente a enfrentar-se. Já mais tarde houve chefes de Estado que assim não agiram quando foi realizado o centenário desta batalha, mas mais tarde, em 2016, sabemos que da parte de Angela Merkel e de, portanto, chanceler alemã,
e de François Hollande, presidente francês. Houve também uma congratulação portanto, uma troca de palavras positivas e portanto, reconciliação entre as duas nações. E foi na nave do ossário de Douaumont, onde estão enterrados os corpos de 130.000 soldados franceses e alemães, que ambos estes chefes de Estado se encontraram, tendo citado François Hollande que o que desejamos fazer não é uma reconciliação que já está feita, queremos dizer juntos o que desejamos fazer neste atual momento para a Europa, um continente que está doente do mal do populismo. Portanto, estas foram as palavras de François Hollande em 2016, em conjunto com a chanceler alemã Angela Merkel, quando foram, portanto, comemorar neste ossário de Douaumont o centenário da batalha. E assim encerro por hoje esta live sobre Verdun. Para os que ainda não conheciam a história, fica contada e numa breve síntese, muitas pequenas palavras, muito pequenas palavras, e podem ler livros sobre a mesma em todas as bibliotecas. Uma delas será a minha, que tem muito outros conteúdos que não foram hoje relatados, e portanto as bibliotecas municipais e os autores têm livros para quem desejar. Desejo também a vós todos um feliz domingo e uma semana cheia de saúde e de boas vibrações. Boa noite.